Fala, meus elétrons, tudo positron? No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre tipos de radiação ionizante. Vamos lá? A gente já viu que radiação ionizante é aquela radiação que tem capacidade de fazer o quê? De conseguir ionizar um átomo, ou seja, arrancar elétrons desse átomo. Por que você tem uma radiação, Eric? A radiação ela serve para estabilizar um núcleo ou um átomo. Então, por exemplo, quando você tem um núcleo instável, você tem muita energia naquele núcleo. Então, como é que você estabiliza? Ou seja, como é que você abaixa a energia? Você emite radiação. E essa radiação ionizante ela pode ser de 4 tipos: alfa, beta, gama ou raio-x. Vamos aprender sobre cada uma delas? Radiação gama. O que é isso? A radiação gama é a mais conhecida de todas. É a radiação que aparece nos quadrinhos que dão poderes para as pessoas. Será que é verdade isso? Bom, galera, isso que a gente vê lá nos filmes é ficção. Essa radiação ela não te dá o poder de criar habilidades diferentes. Ela não te gera habilidades diferentes. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa radiação. A radiação gama é uma onda eletromagnética, ou seja, é uma radiação que não tem carga nem massa. Ela se movimenta à velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Possui um alto poder de penetração. Então você consegue penetrar profundamente na matéria. Podendo ser parada, você blinda essa radiação com uma placa de 5 centímetros de chumbo. Apesar de ser altamente penetrante, essa é a radiação menos ionizante. Eric, mas se a menos ionizante é a menos perigosa? Não, pelo contrário. Ela pode ser menos ionizante, mas como ela tem capacidade de penetrar, então você é bombardeado muitas vezes por uma intensidade baixa, o que leva ao máximo dano à saúde, porque você vai estar sempre sendo irradiado. E essa radiação pode causar danos irreparáveis. Então você precisa de uma alta proteção para conseguir, uma alta blindagem para conseguir se proteger dessa radiação. É por isso que os técnicos utilizam todo aquele equipamento de proteção. O avental, a proteção do tireoide, vão atrás do biombo, para justamente se proteger da radiação gama, que ela consegue ter uma alta penetração. Bom, Eric, então como é que funciona? Seguinte, vamos dizer que eu tenho um bário e esse bário ele está instável, tá? Eric, ele está com alguma coisa a mais? Não, ele simplesmente está com mais energia do que deveria ter. Então o que ele faz? Ele emite uma radiação gama e depois ele fica estável. Não tem mudança nenhuma na estrutura do átomo. A única coisa que tem é liberação de energia excedente. Beleza? Segundo tipo de radiação, radiação beta. O que é isso? A radiação beta é uma radiação que ela serve para melhoria da razão entre o número total de prótons e o número total de nêutrons. Ou seja, é quando eu tenho uma razão mais próxima de 1,5. Beleza, Eric? Quando você tem a radiação beta, você tem uma radiação extremamente pequenininha. Ela é corpuscular, ou seja, ela tem massa. Como ela tem massa, ela não é uma onda. Ela viaja a aproximadamente 270 mil quilômetros por segundo, que é aproximadamente 0,9 vezes a velocidade da luz. Tá? Ela possui um médio poder de penetração, sendo de 50 a 100 vezes mais penetrante que a radiação alfa, que a gente já vai ver. E para você blindar a radiação beta, você precisa de 1 centímetro
de alumínio ou 2 milímetros de chumbo. Eric, por que o chumbo consegue blindar? Porque o chumbo é um dos materiais mais densos que a gente tem. Então eu tenho muita matéria em pouco espaço. Logo, você cria uma camada de blindagem e impede que essa radiação passe. A radiação beta, ela pode ser classificada em dois tipos: radiação beta positiva e radiação beta negativa. Qual é a diferença? A radiação beta negativa, basicamente, é a liberação de um elétron. E a radiação beta positiva é a liberação de um pósitron. Bom, beleza. Por que beta negativa? Aqui, ó, B-1. E se transformando em paládio. Então você está transformando o tório em paládio, liberando um beta negativo. Então como é que funciona esse beta negativo? O beta negativo é a transformação de um nêutron em um próton. Então você tem um nêutron que se transforma em um próton, liberando uma carga beta negativa, que é um elétron, e um neutrino. O neutrino é uma partícula que serve para juntar o próton e esse elétron. Então o neutrino seria como se fosse a cola para formar o nêutron. Então aqui, galera, eu tenho o carbono 14 se transformando no nitrogênio 14, liberando uma partícula beta negativa. Olha que interessante. O carbono tem número atômico 6. Quando ele libera esse elétron, o que vai acontecer? Ele vai diminuir o quê? A carga negativa. Ou seja, como ele está quebrando o nêutron, ele está jogando uma carga negativa fora. E o que está me sobrando? Uma carga positiva. Lembra? Positivo mais negativo dá uma carga zero. Então, como eu estou jogando fora uma carga negativa, o que me sobra? Um positivo. É por isso que o número atômico do elemento está aumentando, porque eu estou quebrando esse nêutron. Eu estou transformando o nêutron em um próton. Então, o número atômico do elemento cresce. Então, aqui, ó, eu tenho esse carbono 14 com 6 prótons e 8 nêutrons. Massa 14. Agora, quando eu libero essa partícula beta, o que acontece? Um nêutron vira um próton. Então, o que vai acontecer? O número de prótons vai subir e o número de nêutrons vai cair. Mas a massa continua igual a 14. Tudo bem? Então, sempre que eu tiver radiação beta, o número atômico do elemento sobe. Beta negativo. Quando eu tenho um beta positivo, é o contrário. O beta positivo é quando eu transformo um próton em um nêutron. Então aqui eu estou quebrando um próton em um nêutron, liberando um pósitron e o neutrino, que é a cola que junta o próton, o nêutron, com o pósitron. Então o neutrino junta o nêutron com o pósitron, formando um próton. Como eu estou liberando partícula positiva, aqui, ó, eu tenho o próton, que é positivo, beleza? O que está acontecendo? Eu estou liberando uma partícula positiva. E o que está me sobrando? Nada. Uma partícula sem carga, que é o nêutron. Ó, próton tem carga positiva, nêutron não tem carga. O pósitron é positivo e o neutrino não tem carga. Então, toda vez que eu tiver um beta positivo, o que vai acontecer com o número atômico? Diminui. Eric, e a massa? A massa se mantém a mesma, porque a massa de um pósitron também vale 0. Então aqui, galera, carbono. O carbono 10, ele tem o quê? 6 prótons e 4 nêutrons. Quando ele libera um beta positivo, o que acontece?
ele vai transformar um próton em um nêutron. No momento que ele transformar um próton em um nêutron, o que acontece? O número de prótons diminui e o número de nêutrons sobe. Qual é a massa antes? A massa, 6 mais 4, 10. Qual é a massa depois? 5 mais 5, 10. A massa não se modifica. A única coisa que se modifica é o quê? O número atômico e o número de nêutrons, tá? Então, nesse caso, o carbono está virando um boro. Beleza? Radiação alfa. O que é a radiação alfa? Radiação alfa é a radiação mais enérgica que tem. É a radiação quando você tem um núcleo muito pesado. E por você ter um núcleo muito pesado, com elementos acima de número atômico 82, o que acontece? Esse átomo, ele não basta para ele emitir radiação gama ou beta. Ele ainda vai ser muito enérgico. Então ele precisa de uma redução drástica da sua massa. Então como é que ele reduz drasticamente a sua massa atômica? Ele vai liberar uma radiação alfa ou partícula alfa. O que é essa partícula alfa? É uma parte do seu núcleo, tá? Ele quebra uma parte do núcleo. Como assim uma parte do núcleo, Eric? Ele vai tirar uma parte desse núcleo. E essa partícula alfa, ela tem uma característica interessante. A partícula alfa, ela tem massa 4 e número atômico 2. Ou seja, eu tenho massa e número atômico. Como eu tenho massa e número atômico, eu posso me assemelhar a um outro átomo. Então a gente fala que a partícula alfa, ela é semelhante ao núcleo de hélio. O hélio tem exatamente isso, massa 4 e número atômico 2. Então a gente fala que o átomo como um todo, ele perde uma partícula alfa ou um núcleo de hélio. Tudo bem? Então aqui, ó, como é que funciona? Seguinte, eu tenho um elemento qualquer, X. Quando ele emitir essa radiação alfa, o que vai acontecer? A gente sabe que o alfa tem massa 4 e número atômico 2. O elemento final vai ter uma massa inicial menos a quantidade de massa que ele perdeu na radiação alfa, que no caso foi 4. Então a massa final do elemento vai ser o quê? A massa inicial menos 4. E o número atômico final vai ser o quê? O número atômico inicial menos o número atômico da radiação alfa, que no caso vale 2. Então o número atômico final vai ser o quê? Z menos 2. Por exemplo, aqui ó, o urânio 235, quando ele libera uma radiação alfa, ele vira o quê? O urânio 231. Olha, 235 menos 4, 231. Quando ele tem o número atômico 92 e libera uma radiação alfa, o que vai acontecer? Ele vai ter 92 menos 2, virando 90. Então, o urânio 235, quando libera uma radiação alfa, vira o quê? Tório 231. Beleza? Aqui outro exemplo. Eu tenho o quê? Eu tenho o plutônio. O plutônio 240, quando libera uma radiação alfa, o que acontece? Vira 236. 240 menos 4, 236. E o número atômico? 94 menos 2, 92. Então, após a emissão alfa do plutônio, o que eu tenho? Um urânio 236. Beleza? Características dessa radiação alfa.
Radiação alfa é uma radiação muito pesada, grande. Então, ela vai andar a uma velocidade relativamente menor do que as outras. Ela vai andar mais lenta, cerca de 20 mil quilômetros por segundo. Lento! Quando você tem a radiação alfa, você tem o quê? Um baixo poder de penetração, podendo ser detida por uma folha de papel ou 7 centímetros de ar. Apesar dela ter um baixo poder penetrante, ela tem um alto poder ionizante. Então, galera, ela a baixas distâncias, a pequenas distâncias, é a radiação mais perigosa. Por quê? Porque ela ioniza muito. Eric, e se eu me afastar dessa radiação alfa? Aí ela não te dá problema, porque em 7 centímetros você consegue barrar essa radiação. Beleza? Tranquilo? E por que ela é complicada? Porque essa radiação a gente já viu que ela é um núcleo de hélio. Então, quando ela é liberada, ela captura elétrons de outros lugares, de outros meios, de outros átomos. Então, ela captura elétrons para formar um átomo de hélio. Beleza? Tranquilo? Então, eu estou colocando aqui mais uns exemplozinhos para vocês, para ver como é que funciona essa radiação. É exatamente o que a gente acabou de fazer ali. Você tem a massa. Quando libera a radiação alfa, você diminui a massa menos 4. E o número atômico? Número atômico menos 2. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente começou a conversar sobre as radiações ionizantes. Vimos que a radiação ionizante é aquela radiação que consegue arrancar elétrons de um átomo. E vimos os 3 primeiros tipos de radiação: radiação alfa, beta, positivo e negativo, e gama. Na próxima aula a gente vai ver a radiação X e como é que essas radiações interagem com campos eletromagnéticos. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!